Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Conselhos de Classe. Esse podcast é uma iniciativa de 3 grandes empresas do setor educacional e o objetivo é que a gente trabalhe e trate temas da gestão do dia a dia do gestor, do mantenedor, tratando temas do mercado educacional. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de campanha de matrículas ou marketing em escolas, né? Com um enfoque na venda, porque os comentários que a gente recebeu nos nossos episódios pediram que a gente fizesse isso. Como todo início, a gente faz a lista de chamada. Lista de presença, começando por mim, letra B, ordem alfabética, eu sou o Bayar, da Alabama, e aqui nós temos a Carla. Presente, Bayar. Estou aqui novamente. Carla da Acto. Danilo da Espaço In. E Maurício. Maurício, da Alabama. Presente. Muito bem. Então eu queria começar o seguinte. Queria perguntar para vocês, né? E eu vou escolher alguém aqui para responder essa primeira e depois os outros complementam, né? Então o Danilo, vou perguntar para você, né? Você falou pouco nos episódios. Mas eu falo pouco isso, mesmo. Você é muito tímido. Muito tímido. Então eu queria saber o seguinte. Hoje existe uma ênfase muito grande, e até porque tem muitas empresas, inclusive a Espaço In, que trabalha muito com marketing digital. Então minha pergunta é, dá para uma escola só fazer marketing digital? Ela pode esquecer o marketing tradicional? Como é que eu decido assim, se eu vou mais na mídia tradicional, se eu vou no marketing digital, uma é mais efetiva que a outra? Quais são as principais diferenças, vantagens entre os dois tipos de mídias, vai? Bayar, eu acho que essa é uma decisão que muitas escolas estão tomando e fazendo. Eu dividiria isso da seguinte maneira. Você tem uma possibilidade na sua cidade em trabalhar outdoor? Tem cidades hoje que não podem mais, né? Televisão na sua cidade é barato ou é caro? Rádio é barato ou é caro? Então eu vou trazer isso para São Paulo, capital. São Paulo, capital, eu diria para você que eu só trabalharia digital. Porque dentre os valores de mídia disponíveis hoje para São Paulo, não compensa você fazer nada além de marketing digital. Óbvio, tem uma boa sala de matrículas, tem um material de apresentação muito bem feito, tá dentro desse aspecto. Material aí, físico. Assim. Mas aí tô falando da venda. De apoio à venda. Eu vou dividir o marketing digital e a venda. Então, no marketing digital eu faria só isso. Mas, por exemplo, numa cidade de interior de São Paulo, eu não faria só o marketing digital. Eu apostaria em mídias offline, que eu acho que se comunicam muito bem. Uma delas é o outdoor. Então, hoje, dependendo muito da verba que eu tenho, óbvio, mas também da localidade que está a minha escola. Eu faria só o digital, ou eu faria o digital e uma campanha mais... não posso chamar assim, mas vou dar esse nome, mais tradicional. Eu posso engatar aqui uma consideração nas falas do Danilo, né? Eu penso que realmente é uma coisa de mercado, porque, para vocês terem uma ideia, eu fui fazer um atendimento numa escola numa cidade de 20 mil habitantes. E por incrível que pareça, ali o que funciona é carro de som. Então, eu penso assim, a exemplo, né, do outdoor que funciona em alguns lugares, o carro de som funciona lá. Eu não tinha ouvido falar disso em nenhum outro lugar. Mesmo alternando com a pamonha. Mesmo alternando com a pamonha. Eu acho que ele tem uma entrada muito, muito importante. A moça da escola lá, a diretora, falou assim, mas aqui nessa cidade tudo se comunica, inclusive o baile de debutantes. Então, como que eu não vou? Ou seja, inclusive o baile de debutantes. Me parece que a cidade aceita, né? Considera isso uma mídia extremamente eficiente, né? É bem isso mesmo. Você tem que trabalhar e pensar a questão da localidade. Onde você está, o que eles consomem, como que eles usam isso. Então, não tem uma receita pronta. Não dá para você falar assim, vou copiar, vou fazer igual. Não é assim. Para cada escola uma campanha, para cada escola uma estratégia, para cada escola uma necessidade diferente, e aí você trabalha isso na personalização. Por isso que dá resultado, porque não é uma receita de bolo, né? É um projeto para cada escola. Mas eu acho que se dá para falar também que independente do tamanho da cidade ou da escola, não dá para negligenciar o marketing digital. Não. Acho que hoje o marketing digital faz parte praticamente de... Talvez seja o que é mais amplo aí, assim, dizer, olha, é uma solução que ajuda a qualquer escola em qualquer lugar. Eu acho que é o marketing digital. Você pode até falar assim, outdoor, em um ou outro lugar que vai dar certo, carro de som, um ou outro. Marketing digital, praticamente em todos os lugares
alguma coisa de marketing digital a escola tem que se empenhar em fazer. Com certeza. Brincando com a cara, acho que carro de som só nessa escola, tá, gente? Não, mas deve ter mais, viu? Olha, eu acho até que tem. Mais. Eu nunca tinha visto, né? Foi realmente a primeira e única. Eu, em muito interior por aí, já tinha visto carro de som, pintar muro, né? O muro em volta do estádio da cidade, onde tem um campo de futebol. Era também muito efetivo em alguns lugares que eu trabalhei, a gente fazia muito esse tipo de mídia. Que vale que em alguns lugares você né? tem isso como uma... Talvez passa uma imagem de um produto de segunda linha, né? Uma coisa... pintou um muro é uma coisa meio borracharia do Tião e tal, né? E não, em alguns contextos, pintar o muro é ser presente na sociedade. Banco de praça, né? Aquelas coisas são bem comuns. O carro de som. Eu acho que em muitas cidades isso ainda existe. Agora, marketing digital... serve para a capital, para o interior. Em todos. Serve para todos. Isso é uma verdade. Primeiro porque é muito democrático. Né? Então, você com uma verba muito pequena, você consegue fazer um trabalho muito bom no digital. Né? A gente tem uma pesquisa que a gente faz dentro da Alabama, né? Que é somente com os alunos novos. E uma das perguntas que a gente procura identificar como é que as famílias ficaram sabendo da escola. Dentre as várias que tem. E tem uma questão importante aí relacionada tanto ao marketing digital e a isso, né? Bom, o primeiro lugar em todas as escolas, que não varia de escola pequena, escola grande, interior e capital, é indicação, né? Que é o famoso boca a boca e tal. Pode ser até um boca a boca digital, mas é o boca a boca, é o primeiro. E depois aí depende muito. Se é uma cidade onde é possível, né, fazer o offline, o outdoor realmente é muito grande. Muito forte. E a gente vem notando, como a gente já faz isso há muitos anos, a evolução das mídias digitais. Exatamente. No começo, Facebook, Instagram, mídias digitais aparecia lá com traço, quase não tinha. Vem crescendo, e hoje já está ali com cerca de 30% em média, mas com uma força grande. Então o item que apresentou a maior evolução nos últimos anos, naturalmente. Né? Deixa eu te falar como eu entendo o processo de matrícula. Para mim, o pai ele vai ser impactado pelas redes sociais. Depois ele vai ser impactado por um outdoor. Ele pode ser impactado pelo rádio. Ele pode ser impactado por tudo que você fizer. Você vai impactar aquele pai. Se você tiver uma estratégia de segmentação bem feita, você vai impactar ele. Quanto mais você impactar esse pai, melhor. Como funciona a decisão de compra? A decisão de compra ela só vai acontecer após uma indicação. Porque eu não vou colocar minha filha na sua escola sem perguntar para uma outra pessoa: a sua escola é boa? Essa escola é boa? Essa escola vale a pena? Então a indicação ela sempre vai aparecer como primeira no sentido de importância. Mas é muito importante o dono de escola saber, o gestor de escola saber que assim, não adianta você falar assim: na minha escola a indicação é a maior, então eu não vou fazer outras coisas. Não, se você não fizer as outras coisas, a sua indicação vai ser muito baixa. Sim. Porque o que fomenta a indicação é as pessoas terem acesso e contato à sua marca. Então é muito importante investir num bom mix de mídias aí para você ter essa indicação potencializada. Não, e até para dizer assim, tratando de funil de vendas, né? Uma dos principais objetivos da primeira etapa é você abrir essa boca do funil, ou seja, você aparecer para um público cada vez maior. Se você depende só de indicação, você fica dentro do grupo restrito. A chance de você sair dessa, entre aspas, bolha, é você aparecendo em mídias em geral, e aí a pessoa tomar nós contato. Nós né? estamos no ano olímpico aí, né? Acabaram as Olimpíadas agora, vão começar as Paralimpíadas, pelo menos na época que nós estamos gravando aqui. E eu sempre usava esse exemplo em palestra, né? Qual era a chance que eu tinha de vencer, por exemplo, 100 metros rasos, né? Mesmo que eu corresse mais do que o Bolt, eu estou muito velho nisso aqui, Bar, né? Mesmo que eu fosse mais rápido do que o Bolt, eu não tinha chance nenhuma de medalha. Simplesmente porque eu não fazia parte da delegação brasileira de atletismo, né? Quando a escola não faz essa mídia mais ampla, ela não entra na competição. Né? Verdade. Se você não é considerado um dos players daquela cidade, se você não está entre as escolas que a família está considerando, você já perdeu. Independente de você ter mais qualidade que o concorrente, você ter uma marca melhor, ter uma tradição melhor, ter um projeto pedagógico mais completo, tudo que você pode ter de melhor, mesmo que eu fosse melhor do que o Bolt para correr, só o fato de não estar inscrito na Olimpíada, eu já não tenho como ganhar medalha. Tirou todas as chances. Tiraram todas as chances. Então você precisa abrir a boca do funil mesmo. Precisa ter mídia de massa. E acho que hoje a melhor forma de chegar nas casas, em geral, né, dados já os recortes que nós falamos aqui,
é usando marketing digital. O que talvez a gente vai aproximar um pouquinho agora o que é isso, né? Não sei. Não, eu queria voltar, antes de entrar nisso, queria fazer uma pergunta para Carla, que até por essa questão do carro de som que ela colocou, e a Carla é especialista em textos, né, em mensagens e tal. Eu imagino assim, como é que você adequa, porque você tem assim, eu quero passar uma imagem da minha escola, mas você tem que adequar o seu texto, né, sua linguagem, para as mídias que eu vou utilizar, né? Qual que é esse desafio de você adequar para um carro de som, para uma postagem no Instagram ou um texto, né? Bayar, é um grande desafio mesmo, e eu confesso a você que aprendi a fazer isso há muito pouco tempo, né? Porque uma coisa é você ter o conceito, que é o conceito que representa aquela escola, e outra coisa é fazer com que esse conceito seja usável nas diferentes mídias. Existe uma ciência para isso, existem pessoas que estudam e que ensinam essas técnicas, né? Mas sim, é muito importante que a gente tenha toda essa expertise, na verdade, ou busque essa expertise para adequar, porque não adianta, vamos trazer para o carro de som, não adianta eu colocar lá um texto de 2 minutos ininterruptos, porque dali 30 segundos a pamonha vai vencer mesmo, né? No Instagram, no Facebook ou em qualquer outro tipo de mídia. Por exemplo, no LinkedIn. É óbvio que você vai com um tipo de texto muito mais sério, muito mais formal, muito menos coloquial do que no Facebook, por exemplo. Que é uma mídia de pessoas mais velhas, de avós, talvez. Sim. No TikTok é outro tipo de comunicação, porque quem é a mídia que vai estar te consumindo, né? Então, mas de qualquer maneira, Bayar, eu acho que em todas essas mídias, ainda que exista essa diferença, né, de construção textual, o propósito da escola e o conceito daquela comunicação, ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente, porque senão a gente começa a fazer um Frankenstein. E aí você é até visto, né, nessa referência que você fez, você abriu, todo mundo está te vendo, mas você está comunicando cada hora de um jeito diferente. E é óbvio que a audiência, ela não vai identificar, nossa, agora ele comunicou assim, agora ele comunicou do outro jeito. O que acontece é que isso não cria repertório, né, no subconsciente, não cria repertório de memória, né, para aquele determinado consumidor. Eu acho que a programação de mídia trabalha muito nisso, né? Muito. A questão que eu vejo nas escolas é assim, ó, você tem escolas hoje super avançadas no digital e você tem escolas hoje que enxergam o digital como analógico. Então eu tenho muito dono de escola, muito mantenedor que entende que vai fazer panfletagem nas redes sociais. E não é isso. Como se você sustenta. Então, assim, às vezes eu vejo a escola que fala, eu tenho uma campanha. Você vai ver, tem uma peça conceito e mais 6 peças. Você não sustenta 5, 6, 7 meses de campanha com essa quantidade de peças. Existe uma coisa, quando você vê em dados lá, porque análise de dados é a coisa mais importante da estratégia digital. Você tem que ter alguém analisando dados constantemente, porque senão você perdeu a parte mais brilhante da ferramenta, que é eu saber se aquilo está sendo entregue ou não, se aquilo está performando ou não, está tendo clique ou não. Quanto ao outdoor, quanto à revista, quanto às mídias tradicionais, você só sabe no final da campanha. No digital você sabe ali quase que em tempo real. Então essa análise de dados é importante. E mais importante é você ter alguém que entenda a construção da peça e dos textos. Porque aí você começa a fazer o seguinte, isso funciona, isso não funciona. A pergunta, Danilo, o que funciona? Não dá para saber. Porque para a escola A funciona uma coisa, para a escola B funciona outra. Por isso que hoje eu sou muito crítico quando eu vejo algumas empresas te vendendo um enxoval de peças. Porque, cara, esquece. Pasteurizado, né? Vai funcionar, às vezes, para a escola do Maurício. Mas para a escola do Bayar não funciona. Como vai saber? Só colocando nas redes para saber. Agora, vale a pena você correr esse risco? Então é super importante a escola entender que ela precisa ter sim um conceito de campanha. Né? E como você falou, concordo com você, para mim a Carla é uma das mais brilhantes do mercado em criação de conceito. Mas, por isso que ela está aqui, né? Exato. Mas precisa de uma outra coisa. Precisa ter muito claro posicionamento. E as escolas não sabem qual é o seu posicionamento.
Então é muito importante. Por quê? Porque eu tenho um conceito de campanha, mas muitas vezes para sustentar uma campanha de 6 meses, 7 meses, que seja, eu preciso ter um desdobramento do posicionamento. Eu preciso comunicar de uma forma diferente. Eu preciso pegar aquele conceito e ampliar ele para conseguir isso. E as escolas não enxergam isso. Uma outra falha que eu vejo é a escola que, ao invés de pensar no digital como analógico, pensa no digital como influencer. E aí acha que é fazer vídeo e dancinha. Esquece. Aí eu não sei qual dos dois erros é pior. As métricas de vaidade. Exatamente. Ali, né? Tantas curtidas, se você está preso no analógico dentro do digital, ou você está preso nas métricas de vaidade. Então eu quero dancinha para ter curtida. Eu quero dancinha para ter views. Esquece. Eu falo sempre assim, ó, se eu tiver 100 visualizações, 100 cliques e 100 matrículas e a minha meta era 100, eu tô feliz da vida. Sim. Né? Eu tô feliz da vida. Porque eu gastei menos dinheiro, eu fui extremamente efetivo e eu consegui o resultado. Se a meta era 100 matrículas, eu tive 100 visualizações, 100 cliques, 100 visitas e 100 matrículas, tá ótimo. Né? Então a gente precisa sair um pouco desse mundo de vaidade, dos likes e dos views, porque no digital de empresas, de escolas, não é isso. Vou contar uma história aqui. Ó, como é que é? Hora do recreio, né? É, hora do recreio. Isso. Eu participei de um comitê gestor de escola e a gente recebia o relatório da agência que fazia o digital da escola. E aí eu presenciei uma coisa interessante. O cara sempre trazia as métricas, quantos cliques, quantas coisas e tal. E um dos membros desse comitê pressionava muito a agência em relação ao resultado, que para ele era medido por número de cliques. Curtidas. Né? E eu participei quase um ano nesse comitê. E uns 2, 3 meses depois, a agência começou a trazer os resultados exponencialmente melhores, né? Passamos de 1.000 para 10.000, de 10.000 para... cliques. Aí eu pedi uma segmentação um pouco melhor. No momento, eu não entendia nada disso, ainda entendo muito pouco, mas deu para sacar que tinha um momento que você sabia de onde tinha vindo esses cliques. Não, sempre você sabe. Então eu que não sabia que dava para saber, né? Aí eu pedi para a próxima reunião o resultado vir com a segmentação por região. E aí a gente descobriu que a escola ficava em São Paulo. Da Croácia. E tinha, não tinha Croácia, mas tinha do Nordeste, da região Norte. Tinha muito clique do Acre, do Amazonas, do Ceará, né? E aí a gente voltou. E aí a agência meio que respondeu. Falou, pois é, a gente mesmo vinha explicando isso para vocês. Mas o comitê forçou que a gente tivesse mais cliques. Então vocês definiram uma meta mais ampla. E eu falei, mas eu não acho justo. Acho que você devia ter falado disso na reunião. Porque você não está aqui simplesmente para obedecer a gente no sentido de estabelecer uma meta esdrúxula e entregar esse número. Mas tudo bem, tirado os mal-estar ali criou um certo celeumazinha, mas a coisa passou a ficar melhor depois. Porque tanto a agência ajustou um pouco o foco, quanto o cliente, né, que éramos nós, éramos 4 mais ou menos, que recebíamos a agência ali para conversar, também fomos aprendendo a olhar os dados. Né, mas vou falar de bom senso, por mais que eu seja um dos que fale que bom senso não existe, né? Mas a agência tem que explicar, né? A agência tem que comunicar, tem que ensinar o cliente. A agência foi na linha do assim, tá bom, você quer ser enganado? Isso aí. Eu vou te enganar. Né? Fez isso. E nos enganou por 2, 3 meses. Mas eu falo sempre assim, ó, quando me perguntam assim, qual é o KPI? Eu falo, matrícula. Qual é o KPI que a gente vai trabalhar? Matrícula. Porque não é isso que é importante. Eu não tenho... KPI. KPI, é verdade. Né? Eu tentei minha lembrança, assim, puxar, não acho indicadores nada chaves de performance. Certo. É inglês, então. É inglês. O que é indicadores chaves de performance? Em português mesmo. Vamos lá, os indicadores chaves de performance. Pode ser cliques, pode ser quantidade de views, de vezes que aquilo foi assistido. Pode ser alcance, que é diferente de views. Então, o alcance é quantas contas foram acessadas. Então, chegou em você, conta únicas, uma vez. Né? Pessoas únicas. Eu cliquei 10 vezes. Você pode ter assistido 10 vezes. Né? Então, é um alcance, 10 views. Então, você vai tendo isso. Mas o mais importante é o seguinte, é quando isso vira lead, vira um contato quente, um interesse real. Daí a gente leva isso para visita, e da visita a gente leva isso para matrícula. Então, quando eu falo assim, ó, qual é o indicador interessante? Né? Então, aqui eu posso falar um monte deles.
custo de aquisição, né, que é o CAC. Eu posso falar do CTR, que é a taxa de conversão cliques versus número de vezes que foi visualizado. Então tem um monte de KPIs aí dentro das ferramentas, principalmente do Meta e do Google. Só que o que é realmente importante para o mantenedor? Matrícula. Então, se eu tiver que ser honesto, eu sendo honesto com o mantenedor, é assim, ó, eu tenho que trabalhar com ele assim, ó, qual é a meta? Para isso eu preciso traçar um plano para chegar naquele número de matrículas. Quando eu tô com a escola há mais de um ano, eu sei exatamente quantos views para cada clique, quantos cliques para cada lead, quantos leads para cada visita, quantas visitas para cada matrícula. E aí eu começo a trabalhar a performance disso. Mas aí, Danilo, você está, concordo, você está com a visão geral da campanha como um todo, né? Mas eu vejo assim, para cobrar de uma campanha, seja ela mídia tradicional ou marketing, eu penso que o indicador melhor, né, seja geração de leads. Depende. Não, mas aí você tem uma equipe de atendimento ali que essa é a missão que tem que fazer dali para diante o papel. Tem que assumir aquilo ali. Depende. Se eu tiver num momento de boca de funil, vamos lá pegar o termo que você gosta lá do funil. Se eu tiver num momento de alcance, não é leads. Eu vou fazer uma campanha para alcance. E aí eu não estou nem preocupado com o lead. Eu estou preocupado em alcançar o maior número de pessoas, que é o que ela pensa. Certo. Então, olha, agora eu quero o seguinte, eu quero algum engajamento dessa pessoa, porque agora eu quero performance, eu quero trabalhar melhor a consideração. Cliquezinho. Então eu quero um clique, eu quero que ele assista mais de X% de vídeo. Então qual que é a estratégia? Eu entrego 1, 2, 3 mídias diferentes. Olha, esse cara foi para minha página, eu quero melhorar isso. Então, assim, eu tô com pouco lead, por exemplo, eu faço uma campanha de remarketing bem feita, porque você entrou na minha página de captura, mas você não tá convertendo. Então, o que eu faço para ir atrás do buyer, que entrou 2 vezes na minha página de vendas e não converteu? Aí eu trabalho uma campanha de remarketing. Que é isso que eu te falo, assim, a gente precisa sair dessa questão do analógico e entender que pro digital é muito mais amplo e com uma possibilidade infinita. Por isso precisa ter um bom estrategista. Eu concordo com você, tudo isso, mas o que eu quis dizer, acho que eu não me expressei bem, assim, ó, não dá para eu cobrar da campanha de marketing, qualquer que seja ela, matrícula. Só lá na frente. Porque às vezes o problema não está na matrícula. Ou não está na campanha. Está na a campanha gerou tudo isso na estratégia, tudo ali. Sim. E aí chegou o contato na escola, só que eu não consigo, ou pela equipe de atendimento, ou pela minha estratégia de preço, o que mas quer que isso seja. Vai ficar eu não claro, consigo né? converter. Fica claro se você separar as etapas e tiver os indicadores em cada etapa, né? Senão você vai cobrar da agência. Sim. Entendeu? Mas eu acho que é por isso que essa a campanha não foi boa. Tá certo. Mas acho que essa organização ela é fundamental, justamente para mostrar para o gestor, para o mantenedor, quem quer que seja ali, como é que está o sucesso de cada etapa. O sucesso final é a matrícula, obviamente, né? Mas para eu chegar lá no sucesso final, eu tenho que ir colhendo etapas bem-sucedidas, né? Vou colocar assim, ó. As escolas que melhor performam para Espaço In é as escolas que estão Alabama, Acta e Espaço In. E os clientes que a gente compartilha aqui, para mim, é o que mais performa. Por quê? Porque eu entendo do custo, eu entendo exatamente quanto eu posso gastar e como eu posso gastar, eu sei exatamente os números e as pesquisas que eu preciso, estou falando de Alabama. Eu tenho o conceito feito, a precisão pela Acto e a Espaço In gerenciando todo o processo de campanha digital e vendas, que é algo que hoje a gente não abre mão. Então, por exemplo, quando você fala de campanha, já vivi muito isso, de eu fazer campanhas que performavam absurdamente, geravam leads numa quantidade assim, e a escola não dava conta de atender, de fazer a matrícula. Hoje, por exemplo, a Espaço In não assume mais campanha de matrícula sem ter a gestão do time de vendas. Porque senão é assim, eles não funcionaram, o lead deles não era bom. Então não, então me dá tudo que eu faço tudo. E aí você me cobra pela matrícula. Aí sim. Eu acho que dá pra gente fazer uma metáfora aqui que é assim, uma coisa é fazer gol, outra coisa é ganhar o jogo, outra coisa é vencer o campeonato. O treinador tem que trabalhar desde os fundamentos ali de reposição da bola, que é o que você falou bem do comecinho ali, vou gerar um público que vai conhecer, mas ainda nem clicou. Isso aí. Para depois ter a turminha que clica, que é o meio campo, para depois ter o lead qualificado, que é a bola na área, para depois ter o gol, que é a matrícula. Mas na Alabama, por exemplo, a gente sabe que até mesmo a performance, quantas matrículas,
pode não ser o melhor KPI aí, né? Às vezes tem matrícula que a gente prefere não ter, porque vai ter que dividir uma turma, porque vai gerar alguma insatisfação. Então, nem toda matrícula Perfeito. é necessariamente uma vantagem para a escola, né? Então, para ganhar o campeonato mesmo, que seria assim, eu tenho uma escola saudável do ponto de vista Dando lucro. pedagógico, financeiro, né, dando lucro, que eu acho que é um bom tema para um outro episódio, né? A gente trabalhar essa visão de que você não vence um campeonato se você não ganhar jogo. E se não ganha jogo, se você não fizer gol, né? Então você tem a ida e a vinda desse pensamento, né? Eu não estou trabalhando só para fazer gol, porque nem todo gol vai me ajudar, porque eventualmente eu posso até ganhar um jogo, mas perder um atleta, consumiu, etc e tal. Eu preciso ter o olhar de vencer o campeonato, mas eu só vou conseguir ter uma escola performando bem se eu fizer todas essas lições de casa para trás, né? Maurício, eu volto a repetir. Nós vivemos a era da profissionalização. Precisa ter um esforço de profissionalização em todas as áreas. É maluco isso, mas eu ainda vejo donos de escolas, diretores de escolas, achando que 40 alunos dividido em 2 salas é melhor que uma sala de 30. E não é. Né? Então, tem uma turma cheinha. Uma turma bem cheia. No limite ali da sala, ela é infinitamente melhor em todos os aspectos do que você dividir e ter 2 salas médias. Né? Então, vou dar uma conta diferente. Não, mas 30 é o limite, eu tenho 36. Eu preciso dividir esses 36. Você vai ter 2 salas de 18 operando quase no limite delas ali, entre o lucro e o empate, né? Quando você tinha uma sala de 36, que você tinha aí tranquilamente 15 de 16 alunos dando lucro. Então, assim, esse esforço de profissionalização é muito importante. E concordo com você, acho que o lucro é um bom tema para o próximo podcast. Aliás, dependendo da época que a pessoa estiver assistindo esse podcast, ela pode procurar lá nos vídeos anteriores, pode ser que tenha um sobre lucro, né? Isso mesmo. Às vezes apareceu assim do nada. Em nome da transparência, eu vou dizer, eu vou trocar a camiseta daqui a pouco e vou gravar o próximo. Daqui a pouco eu queria que você contasse uma história. Tem 2 intervalos, né? Esse podcast aqui. Que eu achei que você ia contar aquele dos indicadores, que você chegou lá e as meninas da secretaria estavam fazendo a estatística. Sim, como é que os dados... Que são os indicadores não do Big Data, do marketing digital, mas da planilha e do como é que se alimenta os dados? Depois. As fichinhas. Ou no finalzinho, Tá. Eu queria dizer para vocês, ver se vocês têm aí, assim, eu sei que talvez não seja o tema, mas o pessoal quer saber número. E eu quero perguntar o seguinte: tem um valor mínimo, máximo, para se investir em campanha digital? Tem. O cara já ficou... Tem. Vamos ver. Porque essa resposta. Então vamos descobrir, né, cara? Então vamos descobrir, né? Então, assim, ó, tem um mito. O céu é o limite, mas o céu é o limite, pronto. Mas quando a gente fala de digital, você precisa entender o seguinte: você define públicos. Então eu vou fazer uma estrutura de campanha bem básica aqui. Você tem um público frio, pessoas que nunca tomaram contato com a tua página. Você tem um público quente, pessoas que já entraram em contato. E você tem um público... fervendo. Um público mais específico, um público de lookalike. Já vou explicar antes de você me perguntar. Lookalike é um termo lá dentro que fala assim, parecidos com esse. Então você pegou pessoas que assistiram um vídeo seu em abril e você fala pro Meta lá: viu as pessoas que assistiram esse? Eu quero um público de lookalike, iguais a esse, parecidos com esse. Então eu criei 3 Só públicos. porque você sentou do lado da cara, você tá todo internacional, Você viu? falando Pois língua né? estrangeira. Mas o meu chique. inglês não chega aos pés da cara. Tudo bem. Eu sou fluente somente em Orlando. Certo. Sim. Em Nova York já bagunçou. Certo. E aí você tem 3 públicos. Então pensa que eu montei uma peça, um conjunto de anúncios, coloquei 3 públicos. Para cada um desses, se eu não me engano, hoje, na data de hoje, R$8 é o menor valor. Então, R$8 por dia. Então imagina que o preço é R$24. Esses R$24 vezes 30. Então assim, ó, 750 pau. isso aqui é o mínimo que não vai te gerar ainda resultado. Porque não dá para eu trabalhar só com um conjunto. Pensa que eu tenho segmentos: educação infantil, anos iniciais, anos finais e médio. Tô falando de 4. Né? Bilíngue. Estendido. Aí vai. Aí você quer falar que eu posso Então vamos lá. diferenciar. Peraí, eu tenho uma escolinha com 120 alunos.
está me dizendo que assim, pelo menos uns R$1.000 por mês eu tenho que gastar em veiculação. Se eu tiver só educação infantil, talvez dê. Menos. Ó, então vamos colocar assim, ó. Mais ou menos eu vou te dizer que assim, ó, você vai ter que gastar em torno de R$500 a R$750 mínimo por segmento. Tá, então, se eu tiver uma escolinha só de educação infantil, com 60 alunos, uns 500 por mês, eu tenho que falar, não, isso aqui só eu vou pro gastar, Meta. é sagrado. Aí você coloca mais pelo menos o mesmo valor, uns R$500 para o Google. Tá? Tá. O Meta... Meta é Facebook e Instagram. E o Google é o Google, né? Aí eu não faria o LinkedIn nem o TikTok. São mídias muito caras hoje. O Google é só a ferramenta de busca ou no Google tem outras coisas? No Google você tem várias possibilidades. Então você tem a rede display. Você entrou num site, sei lá, no UOL. No Google, lado, no assim. Google não, no G1, aí você tem aqueles anúncios que estão ali, que tem um xizinho, você lê, aqueles anúncios você pode contratar aquilo. Patrocinar. Isso é Google, uma contratação. Isso é Google, que chama rede display. Aí você tem o quadrado, arranha-céu, você tem vários formatos lá dentro. É muito chato, mas funciona. Posso fazer uma pergunta ignorante? Pode. E eu sempre pulo aquilo, mas deve ter gente que não pula, funciona. Né? Funciona e tem ou de repente eu acho que sempre pulo, mas nem sempre pulo. Nem sempre. E às vezes ganha pela insistência. Se a pessoa estiver usando o navegador Safari ou então está fazendo um mecanismo de busca pelo Bing, isso não aparece? Não. Tá. Não, aparece para mim. Nossa, eu sei de onde você veio. Não, eu sei. Mas assim, esse anúncio, por exemplo, que não é do Google, entendeu? Não aparece. O Bing da Microsoft, por exemplo. Eu acho que aparece. Acho que aparece em todos. Eu nem sei, viu? É que o Bayara usa umas coisas que ninguém usa, né? O que acontece é assim, você teve recentemente... meu amigo Bill Gates. Você teve recentemente a Apple bloqueando e dificultando muito isso. Certo. Principalmente do Facebook e Insta. Mas você tem códigos de programação que você consegue minimizar isso e melhorar. Tá. Porque senão não faria sentido pra gente anunciar nisso. Recentemente, por exemplo, se você for subir você é um influenciador, se você for subir um patrocinado seu pelo iPhone, você está pagando 30% mais caro do que se você subir pelo computador ou pelo Android. Porque a Meta está cobrando isso. Mas tem formas de você trabalhar isso. Por isso que eu volto a falar assim, ó, não dá para ser o sobrinho. Não dá para ser alguém. Você tem que ter um especialista em estratégia, um especialista em tráfego digital, porque senão te custa muito caro. E o pior de tudo, custa caro e não performa. Aí custa mais caro ainda, né? Porque você investiu e não tem retorno, né? Mas para finalizar ali da conta, assim, ó, hoje, para os nossos clientes, a gente tem dito que a menor verba é R$3.000 mensais. Então você vai pegar isso de janeiro a dezembro, R$36 mil. Só em mídia, só em digital. Só digital. Ah, Danilo, vai gastar R$3.000 por mês? Não. Tem meses que eu vou gastar 9. Tem meses que eu não vou gastar nada. Ou tem meses que eu vou gastar 1.000 e no outro eu vou gastar 8. Né? Então depende do mês ali que a gente está fazendo campanha. Mas é importante você saber que assim, ó, não tem aquela coisa, dá para fazer com R$100? Não, não dá. Outra coisa que a gente faz muito é assim, a escola fala, então tá, você está falando média de R$3.000 aí, que é o que você está usando. Ok, mas eu queria impulsionar uns vídeos que eu estou fazendo. Não, então me dá o dinheiro para impulsionar, porque isso aqui é outra verba. E acho que é um negócio interessante, assim, não puxando... para o nosso trabalho aqui, mas assim, ó, depende, ele pensa, com 3.000 eu já tenho resultado, então eu vou investir 15, eu vou ter 5 vezes mais resultado. Não. É melhor você investir 5 e contratar uma agência que faça a estratégia. Gastar melhor esses 5 que você está pensando em gastar. E tem uma outra coisa que é assim, ó, que eu falo muito isso, não dá, você não vai trazer. Vamos imaginar que a média de matrículas que a sua escola faz é de 60 matrículas por ano, novos. Cara, não adianta, você não vai sair de 60 para 500 matrículas novas. Porque se bobear, aquela região que você tá não te entrega 500 novos. Né? Então, assim, ó, eu falo muito, tem um caso de uma escola aqui que a gente compartilha espaço em Alabama. E o investidor virou para mim e falou com essas palavras: Danilo, você está sendo muito econômico. Não foi essa palavra que ele usou? Conservador. Pode colocar dinheiro. Eu quero muito aluno. E eu disse para ele assim: com esta verba que eu estou te colocando, vai dar muito aluno, não se preocupa. E o que vai dar é isso, não vai dar mais que isso. Meu garoto. Porque o nosso foco é ganhar o campeonato. E você é o cara que faz ganhar o jogo e faz o gol. Você tá com essa consciência. Você tá com a escola até hoje. O resultado foi ou não foi? Com isso, porque é realmente uma...
Você vê o contraste que tem entre essa fala do Danilo agora, que eu acho que é fantástica, muito consciente isso, com o que eu tinha dado o exemplo na historinha anterior. Eu gero a métrica que você quer, mesmo que o cara que clicou seja lá do Acre e a sua escola esteja em São Paulo, né? Então, acho que essa é uma visão muito, muito importante de que, sim, a gente quer matrícula, a gente tem uma campanha, está integrando tudo isso, etc. Mas o foco principal, né, o KPI fantástico, é a perenidade da escola, é a lucratividade da escola, é um resultado bem estabelecido, sustentável, né? E aí a campanha está a serviço disso tudo. Show de bola. E o legal, desculpa, o legal lá é que assim, a gente praticamente fez a meta de 3 anos em 1. Né? Só que o que ele queria era muito mais. E eu falei, então, não vai. Não adianta. Porque mesmo que você capte tudo isso, vai sair. Você vai ter um problemão depois de fidelizar. Vai sair. Isso se a região oferecer. Mas né? ali a gente já estava. A gente foi muito feliz com aquela campanha, com aquele trabalho, com essa escola, a gente foi muito feliz. Mas assim, a gente trabalhou no limite do otimismo. Do público ali. É isso, exatamente isso, essa observação que a Carla falou que eu queria comentar. Assim, a gente às vezes conversa muito com o pessoal da agência, ou mesmo dono de escolas, que acha que os alunos estão em casa só esperando ouvir falar da nossa escola, que já vem todo mundo matricular. Ou seja, é só uma questão de chegar lá divulgando a mensagem certa que eles vêm pra gente. Esquece que tem as forças do concorrente segurando o aluno ali. Esquece que não está nascendo tanta gente assim para ser aluno novo para nossa escola. Então já tem um mercado consolidado ali que é muito difícil de você trazer gente para sua escola. Se fosse só pôr dinheiro, você... Exato, você está só desperdiçando dinheiro. Investe o máximo que você puder, vende lá meia dúzia de casa e tá resolvido o teu problema. Não é. Não é assim, né? É assim. Mas, Bayar, sabe que isso, quando o gestor tem essa expectativa, depois da gente explicar e fazer uma série de considerações e reflexões, eu tenho usado uma estratégia muito interessante que é: vamos abrir os dados públicos do INEP. Os dados públicos, eles mostram naquela determinada cidade, naquela determinada série e ano, quantos alunos existem. Quantos alunos tem nessa localidade? Desses alunos na educação infantil, desses alunos, de 100, 90 estão na escola pública. Aí sobra 10. 10 estão distribuídos em inúmeras escolas privadas. Não vamos nem pegar todas as privadas, vamos pegar aquelas que são as nossas similares, mais próximas do mesmo ticket, mais ou menos isso. Aí você já vai afunilando. Aí você vai para o QEDU, que é outra ferramenta pública, e você vê lá. Então, dos 10 lá que sobraram, um está na escola tal, porque eu tenho o número de alunos ali. São dados de 2022, tanto porque o QEDU, ele se baseia pelos dados do INEP. O último censo, 2022. É óbvio que a mancha vai ser a mesma. Eu não vou ter... a escola X, ela dobrou de... Não, ela não dobrou. Veja 2021, veja 2020. Outro, né? Então, ela sempre vai estar mais ou menos naquela... E aí a gente consegue entender quanto de crescimento do mercado. Não era nem crescimento. Quanto de gente, quanto de público eu tenho para disputar. Às vezes eu quero 30 matrículas na educação infantil, mas eu tenho 10 que eu vou poder ali realmente brigar para trazer. Eu sei que você quer falar, mas deixa eu ter só um pouquinho, porque eu acho que tem umas coisas conceituais que vale a pena de colocar de vez em quando. Não, então antes assim, só uma dica. A Carla citou o QEDU. QEDU.org.br. É uma ferramenta espetacular, que traduz, digamos assim, os dados do INEP e coloca num formato bem bacana. Acessível. Na sessão lição de casa eu ia passar essa lição. E não só os dados de matrícula, mas também os dados de performance acadêmica, que isso é muito interessante. Se os pais, na verdade, fossem orientados a entender um pouco essa ferramenta, eles conseguiriam tirar ali dessas plataformas que são gratuitas, abertas, informações assim valiosíssimas, né? Que eu sempre faço a lição de casa, fazia na aula. Tem uma questão interessante que você levantou aqui quando você falou da base. Tá.
você tem mercados que já estão muito consolidados. Quando você tem um mercado muito consolidado, para eu ganhar um aluno, alguém tem que perder. Não é uma cidade que está crescendo, não tem condomínio sendo instalado na minha região, nada disso. Muitas vezes a campanha de matrículas, ela deixa de ser um objetivo de ganhar alunos, crescer rapidamente. É não perder, é sustentar. Lá nos idos de 1900 e bolinha, quando eu estava começando a estudar marketing, era muito falado no mercado das cervejarias. Você fazia propaganda de cerveja, não era para vender mais cerveja. É que se você ficasse fora da televisão com a propaganda de cerveja, Exato. As vendas despencavam. Então, muitas vezes a escola também faz a campanha de matrículas, a visibilidade dela está alta, não é só para abrir a boca do funil e trazer mais gente. É para melhorar a fidelização, é para manter os alunos, para o cara achar que ele está numa escola que está indo de vento em popa e não numa escola decadente. Então, também tem que ter verba de divulgação. Maurício, porque ele vai ser assediado. Sim, né? Ele vai ser assediado. E eu acho que fidelização é um tema que a gente pode usar no podcast. A Espaço In vem desenvolvendo uma estratégia baseada na fisioterapia da Manuela, que a gente está alcançando nos clientes que a gente colocou isso, mais de 90% de fidelização. Muito bom. E isso vale um episódio. Isso aí dá para falar num episódio só disso. Vamos lá. Vai bater o sinal que está encerrando, como o assunto já está no final. Vou deixar você contar aquela história. A história que eu contei é a seguinte, mas acho que eu contei no outro episódio, não tenho certeza. Eu acho que não. Mas vamos lá. Eu cheguei para dar consultoria numa escola. Eu, como primeiro inscrito no canal, assisti todos os episódios. Então tá certo. Seu primo também, né? Meu primo também. E a gente sempre teve a coisa Um abraço ao primo do Baiá. De medir as métricas de funil de venda. Então, quantas visitas, quantos telefonemas. Né? Naquela época, o telefonema que era o lead. O lead. Importante ali, né? E aí eu cheguei para visitar a diretora da escola, conversar com ela e tal. Cheguei na recepção, as moças falaram, ela já vai te atender e tal. E por algum motivo a irmã, a diretora, fez um sinal para eu esperar ali mesmo, porque ela já ia me atender. E as moças não ouviram. Então tinha um biombo e eu sentei numa poltrona atrás do biombo. Da secretaria. E as duas moças da secretária na recepção ali conversando. Né? O moço da Alabama veio aí hoje. E ele vai pedir aqueles dados lá de quantos telefonemas e tal. Põe aí, né? Quanto você põe? Segunda-feira, segunda-feira, quantos que você... dá uns 10. Aí, então vamos pôr 10. E na terça, bota 8. Aí eu fiquei só escutando, pensando, puxa vida, eu levo tão a sério os dados e elas estão aqui chutando qualquer coisa. Então a decisão baseada em dados começa, né, por saber que o dado foi realmente coletado no momento adequado, de acordo com a realidade. Maurício, olha a minha respiração. Dá até um... Sabe por quê? Porque hoje a gente tem ferramentas de automação e esse dado ele é colhido... Isso. Independentemente da ação humana. Automaticamente. Exatamente. Né? Então, a minha respiração, porque assim, de verdade, assim, tem escolas que não levam a sério a captação de alunos e enfim... Né? Eu recentemente fiz uma reunião com uma escola e eles fizeram, na última campanha de matrícula, eles fizeram incríveis 12 matrículas novas. Incríveis, 12 matrículas novas. Gente, de verdade, se sua escola faz 12 matrículas novas e você não entendeu que tem alguma coisa errada... Problemão. É um problemão. Se for por dia, dá. Não era por dia, era na campanha inteira. O sinal vai bater. Quero saber se alguém tem lição de casa. Você falou que tinha. Eu tenho uma lição de casa e vou usar praticamente a mesma, né? Digite aí no seu navegador de internet www.queedu.org.br. Vai procurando lá nos filtros da sua cidade, filtra a escola privada, acompanha seus concorrentes, verifica os dados da sua própria escola. Fique umas 2 horas, se você nunca entrou no QEDU, umas 2 horas navegando nesse site. Depois você vai entrar eventualmente. Mas o primeiro passo é compreender com bastante clareza os dados da sua cidade, do seu ambiente competitivo, na sua participação no que a gente chama de mercado relevante para a sua escola. O que é o mercado relevante da sua escola? A sua escola e os seus principais concorrentes. Aprenda a olhar para essa dinâmica de uma escola para outra, que ela vai fazer muita diferença na hora de montar uma campanha de matrícula, na hora de estruturar a parte física da escola para receber mais alunos, para definir investimentos, para melhorar a lucratividade da escola, com muito mais consciência dessa dinâmica
que a Carla levantou muito bem. Você está inserido dentro de um mercado, precisa conhecer melhor esse mercado, porque você não está tomando decisão isoladamente. E eu vou complementar a lição falando para entrar nos dados do INEP também, são planilha de dados abertos, Censo Educacional 2022. 23, acho que já tem. Já saiu? Pelo menos agora costuma sair em agosto, né? Acho que já saiu, sim. Então. A minha lição 2023. De casa não façam nada disso, contratem o Maurício Baiari, eles fazem para vocês com um nível de qualidade, com um nível de leitura muito melhor do que a nossa. Muito bem, muito obrigado para quem nos conseguiu chegar até aqui e até a próxima, né? Com mais um Conselho de Classe. E gente, saiu 2 temas bons aqui, fidelização e lucro, hein? Espera que vai aparecer aí nos próximos. Isso aí. Quando você falou da propaganda de cerveja, eu lembrei daquele aluno que falta sempre, do Dagoberta. Ele parece o baixinho da Kaiser. Lembra do baixinho da Kaiser? Ele? O bigode lembra. Será que ele vai aparecer nos próximos episódios? Acho que ele é meio Lombardi, assim. Eu acho que ele ia aparecer, mas depois dessa levantada de será? Pode ser que ele não apareça. Tem que trazer em algum aqui. Mas ele é o homem dos números, ele tem que aparecer. Não tem dúvida. Em algum momento ele vai aparecer. Vai aparecer. Muito bom. Tchau pra vocês, gente. Muito bem.